Salvador, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Vamos dar início ao nosso culto de oração e doutrina desta noite. Estamos estudando a doutrina de Cristo, ou parte, da doutrina de Cristo. Não é a cristologia de forma exaustiva, mas estamos conversando sobre alguns temas que consideramos importantes, até porque nós precisamos compreender o nosso Cristo. Aqui já estudamos a doutrina da divindade de Cristo, já pincelamos um pouco sobre a questão da humanidade de Cristo. Na quarta-feira última, nós conversamos sobre a impecabilidade de Cristo e hoje conversaremos um pouco sobre a questão do nascimento virginal de Cristo. Creio que você já tenha ouvido esta doutrina, que tenha uma compreensão acerca desta doutrina muito importante e vital para a formação e a consolidação da nossa fé. E a Bíblia pode nos oferecer vários textos que servirão de base para a doutrina do nascimento virginal de Cristo, como, por exemplo, o livro de Isaías, capítulo 7, dos versos 10 ao 16, o livro de Mateus, capítulo 1, verso 23, livro de Romanos, capítulo 1, verso 3 e 4, 1 Coríntios, capítulo 15, do 45 ao 49, Gálatas 4 e entre tantos outros textos que nós poderíamos citar sobre a questão do nascimento virginal de Cristo. Quando você mergulha no conhecimento de Isaías 7, você vai se deparar com a temática, que Deus nos dá um sinal, ou seja, a promessa a respeito de Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Veja, ainda só nos textos veterotestamentários, todos os textos apontam para Cristo, ou seja, todos os livros. Aqui na ocasião é a oferta graciosa de Deus para a salvação, o nosso Emanuel, descrito pelo profeta Isaías. Então, se você faz mais um passeio ali no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 1, verso 23, esse texto refere-se ao nascimento de Jesus Cristo. A pergunta é: Cristo nasceu? Mas como ele foi concebido? Ele nasceu como homem? Ele nasceu como Deus? Veja só a importância de pontuarmos esta informação no nosso entendimento. Sabe, Cristo Jesus, o Deus conosco, nasceu. O Deus conosco se fez homem e habitou entre nós. Sabe, a concepção de uma virgem foi assim um milagre miraculoso de Deus. É um sinal, iminente da redenção de Deus de seu povo e de sua presença com Ele. Deus está conosco? Amém? Claro que de modo espiritual, mas Deus está conosco. E a segunda pessoa da Trindade se fez homem e habitou entre nós. Aí é a doutrina da encarnação de Cristo. Sabe, quando você se depara com os textos teológicos de Romanos, capítulo 1, verso 3, você vai entender que o Filho de Deus se fez carne. Aleluia! Que o Filho de Deus se fez carne, aquele que era da descendência de Davi. Veja a linhagem real de Jesus Cristo, nosso Messias. E em 1 Coríntios capítulo 15, 45 a 49, estudando sobre a questão do último Adão. Houve o primeiro,
é do céu, este é celestial, esse Deus conosco, que é espiritual, que é do céu, que é das regiões celestiais em Cristo Jesus, se fez homem, através do seu nascimento virginal. E em Gálatas 4:4 nós podemos conferir a questão do Filho de Deus, nascido de mulher. Aliás, todos nasceram aqui de mulher, correto? Não é? Todos nós nascemos do ventre da nossa mãe. Cristo nasceu do ventre de Maria. Então aqui nós estamos de uma forma simples, resumida, conversando sobre alguns textos que nos oferecem um respaldo bíblico sobre a questão do nascimento virginal de Jesus Cristo. Veja que a doutrina do nascimento virginal de Cristo sustenta que seu nascimento foi resultado de uma concepção miraculosa. Deus se tornou um de nós. Deus não é Espírito, mas Deus Filho, assumindo a forma humana, ele se tornou humano. Assim, 1700 genealogia, como o irmão falou, a gente pode dizer que, humanamente falando, José era o pai de Jesus, né? Assim, pela genealogia, já que José era o que tinha da linhagem de Davi, então ele era o pai adotivo, né? O pai adotivo. Porque, em hipótese alguma, a gente poderia afirmar que, através de uma relação natural entre um homem e entre uma mulher, nasceria o Messias. E isso seria impossível, até porque tanto José como Maria, por geração natural, são pecadores, né? E tanto o pai como a mãe precisa de um Salvador. E nós estudamos aqui que apenas alguém sem pecado, imaculado, puro, santo, poderia morrer na cruz do Calvário para nos redimir, aquela questão da expiação dos pecados. Então, a concepção de Cristo se deu por obra ou poder do Espírito Santo de Deus, sem a participação da figura masculina, sem a participação do Pai, mas verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus sempre. Sabe, irmãos, o nascimento virginal também relaciona-se com a divindade de Cristo. Ou seja, embora certamente seja possível que a divindade entrasse no mundo de outra maneira, além do nascimento virginal, o milagre de seu nascimento aponta para a sua divindade. Ou seja, Deus se fez homem, assumiu a forma humana. Deus, como disse anteriormente, se fez um de nós. Aleluia. É a doutrina é o estado de humilhação de Cristo, se fazer um de nós. Mas era plano de Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, embora certamente seja possível, como eu falei, que a divindade entrasse no mundo, né, de outra maneira, de um nascimento virginal, esse milagre, esse poder do nascimento de Cristo aponta exaustivamente e essencialmente para a sua divindade. Veja que o anúncio do anjo Gabriel a Maria, em Lucas capítulo 1, verso 34, o anúncio aponta, o anúncio enfatiza este ponto, quando o anjo disse a Maria que ela teria um filho. E quando Maria descobriu que iria ter um filho, a Bíblia diz que Maria ficou perplexa, ao ponto de dizer: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Maria, ela tinha a consciência, né, sobre a questão e como é que uma pessoa é gerada, né, naturalmente. Veja que a resposta de Gabriel é de um significado assim muito decisivo.
para nosso entendimento, nascimento virginal. Ainda em Lucas capítulo 1, no verso subsequente, o verso de número 35, Gabriel diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Foi assim o plano de Deus para a concepção do Salvador. E o ventre de uma mulher, de aproximadamente aí nos seus 14 a 16 anos de idade, né? Uma perspectiva, mulher já negada para casar na cultura judaica, pelo poder do Espírito Santo, né? O Pai gerou o Filho e envergonhou as leis da natureza. Nasceu miraculosamente o Salvador do mundo, o Salvador dos escolhidos, o Salvador dos eleitos. Nós não devemos perder este conhecimento, devemos compreender como Cristo se fez homem, devemos compreender o estado de humilhação de Cristo Deus na sua glória, se fazendo homem, limitado, embora não pecador, mas com todas as necessidades de um ser humano comum, como a necessidade da alimentação, a necessidade, não é, de tomar água, de se vestir. Olha só, se fez homem. Isto era plano de Deus. Em hipótese alguma ele se tornou pecador, e em hipótese alguma, não é, ele divinizou Maria. Ela continua sendo pecadora. Não houve ali troca de essências, né? Há quem diga: não, mas o sangue que percorria na veia de Cristo era de Maria. Pois é, ele deveria assumir uma forma humana, mas ali não houve trocas de essências. Ela continuou sendo o que sempre foi, uma mulher, uma criatura, uma pecadora. Ele não. Assumiu uma nova natureza, agora a natureza humana. É tanto que Deus continua com as suas duas naturezas, a humana e a divina. Onde está a natureza humana de Cristo? No céu, ao lado do Pai, não é? Está ali, pronto para receber eu e você, caso ele não venha, né? Buscar a igreja. No mesmo lugar onde, quando Estevão estava clamando, né? Rogando pelos seus algozes, digamos assim, ele já contemplava Cristo. E ali Cristo não estava sentado não, né? Ali Cristo estava de pé. Claro que Cristo não tem ansiedade, mas ele estava assim, muito feliz por receber Estevão nos céus. E ele está assim, muito feliz, viu, em receber cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E onde está a natureza espiritual de Cristo? Deus resolveu habitar em cada um de nós. Deus é Deus conosco. Deus está aqui. Agora, quando você chegar lá, você vai conversar com Ele, né? Vai ver a natureza física de Cristo, a beleza de Cristo. Veja, vai ser muito lindo nesse dia. Amém? Amém e amém. Vamos cantar mais uma canção para a gente poder passar por um momento de oração. Gustavo quer falar? No momento do nascimento que Maria ficou grávida, ela já estava casada com noiva. Não, usa o termo esposa, né? Porque na realidade ali o noivado era um compromisso muito sério. Hoje em dia nem tanto, né? Mas o noivado era um casamento mesmo. Então já existia aquele sentimento, aquela essência de pertencer. Porque quando fala na lei judaica, primeiro, naquela época, casava, mas só tinha relações com ele por 21 anos.
Veja só, informação cultural. Nesse caso aqui não tinha existido ainda aquele casamento formal, ela era noiva, né? Mas já existia esse respeito, tanto que ele ficou muito constrangido em continuar casado, né? Ou continuar noivo diante de uma mulher que aparece assim, grávida do nada. E José sabia que tinha acontecido alguma coisa. Olha, aconteceu alguma coisa, porque ninguém fica grávida como quem recebe uma virose, né? Precisa de mais alguma coisa, de mais elementos aí. Aí Deus mandou a Gabriel para conversar com José. José está confuso demais. Não é? Um comentário bíblico também, quando fala de Tiago e Judas, que são os irmãos do livro, que escreveram na Bíblia, eles falam meio irmão de Jesus. É meu irmão, por parte de mãe. Meio irmão. Meu irmão, por parte de mãe, sim. É isso. Aleluia. Dúvida nenhuma, né? Não, só de forma nenhuma. Gustavo vai falar ainda ou vamos cantar? Eu não posso cantar. Vamos louvar ao Senhor com uma canção. Rua de Cruz. Vamos louvar? Todos acharam? Rua de Cruz elegiu, ela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário de grande paixão. Essa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus, para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, alegria será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém, amém e amém. Vamos orar nesta hora.